Então, a gente já calculou quanto tempo o sol duraria se ele funcionasse queimando lenha, quanto tempo o sol duraria se a energia dele viesse da contração gravitacional. Agora nós vamos calcular quanto o sol duraria se ele funcionasse fazendo fusão nuclear. Tá? Eu vou depois, tem outros desenhos para explicar isso, eu vou falar bastante sobre o mecanismo da fusão nuclear, mas eu vou só fazer um quadrinho aqui, ó. A ideia é que 4 prótons se encontram e acontecem umas coisas malucas aqui, e esses 4 bichos viram esse bicho aqui, né? Que é um núcleo de hélio. É um núcleo de hélio, também chamado de partícula alfa. Tá? Então, isso aqui, esses 4 caras se juntam e formam isso, e isso libera energia. Quanta energia libera? Isso é o que a gente vai calcular agora. Quanta energia é liberada numa reação dessas, quantas reações dessas tem guardadas no Sol e quanto de energia fica guardada no Sol se a gente imaginar que isso aqui é a fonte da energia. Tá? Isso aí, bom, não vou falar agora, porque eu vou falar depois. Tá? Então agora é só para fazer a conta da duração. Então olha aqui, ó, se pegar uma tabela periódica, isso é bem interessante. Pegar uma tabela periódica e olha lá. Qual é a massa de um hidrogênio? Isso aqui, 1.007. Qual é a massa de um hélio? 4.015. Qual é a massa de 4 hidrogênios? Né? Vai ser 4.028. Eu preciso ver que tem uma diferença aqui, porque aqui é 15. Tá? Onde é que foi parar essa massa? Essa é a pergunta. Tá? Então, se a gente imaginar e a gente aceitar a hipótese de que os hélios são formados a partir dos hidrogênios, faltou massa. Essa massa foi transformada em energia, em fótons. Quando acontece essa reação, libera fótons pelo universo. A porcentagem de massa que é perdida é essa aqui, é só vocês calcularem ali, fazer essa conta que eu acabei de falar. Vai dar 0,07%. Desculpa, eu esqueci, isso aqui é por cento. É só pegar um menos o outro para fazer a porcentagem. Então, isso aí é o que vira energia. A novidade que tem no começo do século XX, que não tinha antes, que eu mencionei nas gravações anteriores, é que as pessoas aprenderam que matéria pode ser transformada em energia. E a taxa de transformação de matéria em energia é aquela famosa equação que tem escrita em tudo que é camiseta e ninguém sabe o que significa, nem muito menos de onde ela saiu, que é isso aqui, né? Então, essa diferença de massa aqui é transformada na energia, que são os fótons que eu estava falando. Então, quanto que é a diferença de massa ali da conversão desses 4 prótons em uma partícula alfa? Eu tenho que fazer, eu não vou escrever aqui toda a conta, eu tenho ela escritinha para vocês olharem na forma de um programinha, mas eu teria que fazer, né? Então, 4 vezes a massa do hidrogênio menos a massa de um hélio. Tá? Isso aqui dá a diferença de massa. Ali eu coloquei em unidades de massa atômica. Tá? Se eu quiser fazer isso no sistema MKS, que é o jeito que eu devo fazer para não me atrapalhar, eu multiplico isso pela conversão de unidade de massa atômica para quilo. Tá? Que é essa. Então, vou escrever aqui conv de conversão. Tá? Daí isso aqui ficou em quilos. E aí basta multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado. Isso aqui vai me dar a quantidade de energia que é liberada numa reação só. Eu vou colocar aqui para vocês verem, só por curiosidade, quanto que é esse valor. É 4.12 vezes 10 na menos 19 joules. A gente olha para isso e pensa, pô, isso é uma mixaria, né? Não vai dar para esquentar sol nenhuma. Tá? Vocês têm que pensar também quantos desses negócios vai ter. Então, o jeito que eu acho mais simples de fazer essa conta é o seguinte: a gente pensa, tá, eu tenho Sol aqui, certo? Tenho um Sol inteiro aqui. Se eu pensar de um jeito simplista, mas é bom sempre começar do jeito mais simples, eu vou pensar que o Sol inteiro está feito de prótons e que eu vou converter esse Sol inteirinho em hélios, certo? Bolinhas prótons, bolinhas partículas alfa. Se eu converter o Sol inteiro, qual porcentagem do Sol vai virar energia?
é essa porcentagem que está aqui, né? Tá, e quanta energia o Sol inteiro teria? A energia que o Sol inteiro tem é a massa do Sol vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso aqui, se eu convertesse o Sol inteirinho em energia, eu teria essa quantidade de energia aqui, que é um bom exercício para vocês fazerem. Façam e pensem quanto que dá isso. Tá? Agora, não é o Sol inteiro que vai virar, é uma fração, é essa fração que está ali. Tá? Então eu tenho que colocar aqui ΔM sobre a massa do hélio. E aí eu calculo quanto de energia que o Sol liberaria se fosse convertido todinho de próton para hélios. Tá? E aí agora a gente cai na mesma questão que a gente já tinha feito 2 vezes, né? Com a lenha e com a contração gravitacional. Qual é a duração do Sol? Tá? Vocês sabem, né? Então todo mundo aí está olhando a aula, escrevendo, assim, para não ficar muito monótono. Já estão fazendo, já fizeram, então a duração do Sol é o quê? A mesma conversa de antes, o reservatório dividido pela taxa de consumo. Certo? Então o reservatório é esse que eu acabei de escrever aqui, eu vou botar assim, ó, ΔE Sol, só para ficar com uma notaçãozinha mais compacta, para não escrever isso aqui. Tá? Então a duração vai ser a quantidade de energia que o Sol tem dividido pela taxa de consumo. Quanto que é a taxa de consumo? É quanto de energia o Sol libera por unidade de tempo, que é esse daqui, né? 4 vezes 10 na 26 watts. Aí aqui eu botei o número, eu não queria botar o número, então eu vou pagar, né? Fazendo conta que eu não botei o número, e aqui eu coloquei a luminosidade do Sol. Certo? E agora eu venho e faço a mesma coisa que eu tinha feito antes. Se eu fizer essa conta aqui, isso aqui vai me dar um número em segundos, que é um número gigantescamente gigante. Vocês podem e devem fazer isso sozinhos com as suas mãos. E aí depois a gente olha para isso em segundos e pensa, isso não faz sentido. E aí vocês têm que converter de segundos para anos, e isso vai dar aproximadamente 100 bilhões de anos. Aí vocês têm várias perguntas a se fazerem, né? Isso faz sentido? A gente pergunta, bom, quanto tempo faz que a Terra existe? 5 bilhões de anos. O Sol está durando muito mais. Mas, bom, é melhor que ele dure mais do que ele dure menos, né? Porque até então os outros mecanismos que a gente tinha achado, o Sol durava menos do que a humanidade, depois menos do que os humanos, né, muito menos do que os fósseis mais antigos e tudo mais. Agora, essa duração para o Sol aqui, ó, deu muito maior. Tá? Então, pelo menos esse é um mecanismo que explica o fato de existir a Terra, né, o tempo que a Terra existe, e explica também o fato de ter vida, né? Porque a gente pode dizer, não, o Sol existe há, sei lá, 100 bilhões de anos, mas no começo ele não tinha energia suficiente. Eu estou propondo um mecanismo de produção de energia que dá conta de todo esse tempão. Tá? Então isso está bem razoável. E agora eu vou falar uma outra parte que não dá para checar por essas coisas que eu falei, mas que pela teoria a gente se dá conta do seguinte. Quando a gente fala que o Sol converte prótons em hélios, no meu modelo simplificado eu disse o Sol inteiro vai converter, mas na realidade, isso vai vir no outro bloco, que eu vou falar da fusão, que eu estou tentando não falar aqui, a região do Sol que tem condições para fazer a fusão nuclear é só a parte mais central dele. Tá? E isso dá mais ou menos uns 10% da massa do Sol. Aqui na volta não é quente nem denso o suficiente para essa reação ocorrer. Tá? Então só na partezinha lá no núcleo do Sol, que a gente chama, esses 10% vão fazer a fusão. Então, baseado ainda num modelo bem simples, mas já levando em conta que nem todo o Sol tem condições de ter fusão nuclear, a gente faz essa conta aqui, daí obviamente isso aqui que era 100 bilhões de anos cai para 10. E aí se a gente pensar que a Terra tem 5 bilhões de anos, o Sol tem mais ou menos a mesma idade que a Terra, a formação do sistema solar toda mais ou menos simultânea,
ainda nos restam 5 bilhões de anos de Sol funcionando, tá? Antes que ele esgote o combustível nuclear que tem aqui. Tem um monte de coisa que vai acontecer antes desses 5 bilhões de anos, que eu vou dar uma falada também quando falar em evolução estelar, mas a gente tem um quadro geral, sempre um negócio que vai durar 10 bilhões de anos. Então, a partir de agora, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe e falar como é que essa reação acontece, quais são as etapas da reação e tudo mais. Então, se mantenham por aí que a coisa vai longe.